Mestre Jesus, Pai Celestial, obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, estudando, procurando mais ter conhecimento para que possamos caminhar com mais leveza, ter mais amor em nossos corações. Que esse amor, onde quer que a gente vá, que ele seja luz, aonde quer que esteja necessitando. Pai Celestial, obrigada, Senhor. Obrigada pela paz, pela saúde. Obrigada por nossos irmãos. Obrigada por tudo, Pai Celestial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-me, Senhor, de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Mãezinha, com vosso manto nos acoberte, nos abençoa, nos orienta, nos direciona, nos protege, nos ampara para que possamos seguir nossas caminhadas com mais leveza, com mais amor, onde quer que esteja alguém necessitando, que possamos, com muito amor, ajudar, com muita sabedoria inteligência, fazer sempre o melhor. Que assim seja, Senhor. Que essa luz, o divino Pai eterno, a força universal, que esteja com todos, que nos ajuda, os bons espíritos, a realizar mais esse estudo dessa noite, que seja abençoado por toda a divindade, por nosso Pai Celestial, por essa luz tão forte que nos ilumina, que nos abençoa, que nos ajuda, que assim seja, Senhor. Te amo, Jesus, te amo, Jesus, te amo, Jesus, que assim seja. Assim seja. Assim seja. Então, dando sequência ao nosso estudo na noite de hoje, como já falei, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 29, Sacrifício da própria vida. São Luís, Paris, 1860. É o Evangelho, seu Roberto? Capítulo 5, item 29 a 31. Capítulo 5. 29 a 31. Mudando assim, a senhora coloca boa noite, a câmera mais na sua posição, que está só a metade aparecendo. Oi? Aí melhorou. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Rita. Então, no item 29, aquele que está desgostoso com a vida, mas não querendo se suicidar, é culpado se procurar a morte no campo de batalha, com o propósito de tornar útil o seu gesto? Quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre encurtar sua vida. E, portanto, há a intenção do suicídio, embora não ocorra de fato. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. É apenas uma desculpa para disfarçar sua ação e justificá-la aos seus próprios olhos. Se realmente tivesse o desejo de servir a seu país, procuraria viver defendendo e não morrendo
pois, uma vez morto, ele não servirá mais para nada. A verdadeira dedicação consiste em não recear a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo e oferecer sem temor o sacrifício da vida, se isso for necessário. No entanto, a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar serviço, anula o mérito da ação. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo antecipadamente que ele próprio morrerá. Isto pode ser visto como um suicídio a partir do momento em que a intenção de procurar a morte não existe. Não há suicídio, mas dedicação e abnegação, embora haja a certeza de morrer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem disse que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode salvar até mesmo aquele que estiver na boca de um canhão. Muitas vezes pode querer levar a prova da resignação até as últimas consequências, quando um acontecimento inesperado afasta o golpe final, fatal. O proveito do sofrimento. São Luís, Paris, 1860, item 31. Aqueles que aceitam seu sofrimento com resignação, por submissão à vontade de Deus, e visando a sua felicidade futura, não trabalham apenas para si mesmos, pode tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros? Esses sofrimentos podem ser proveitosos aos outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, privações e os sacrifícios a que se impõe contribui para o bem-estar material de seu próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão com a sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas consequências desastrosas para o futuro. Então, a mensagem vem nos trazer um segmento para que cada um de nós possa fazer um trabalho de superação de si mesmo. Porque nos dias de hoje, como o próprio capítulo 5 vem nos mostrando, bem-aventurados aflitos, criaturas que hoje trabalham, além de trabalhar para si mesmo, trabalham para o bem do próximo. Esses são os eleitos de Deus, porque além de procurar o seu caminho, também se preocupa com o caminho dos outros, levando todo o bem necessário àqueles que ainda não têm esta compreensão que nós hoje temos com o estudo da doutrina, que abre campo para a nossa compreensão, para o nosso fortalecimento, para a nossa resignação. Então, sacrificar a vida, como mostra aqui no capítulo 5, todos nós sabemos que passamos por situações difíceis, processos na nossa caminhada que não são fáceis. Mas precisamos entender que, através dessa caminhada, nós estamos procurando a cada dia encontrar essa felicidade. Felicidade que ainda não conhecemos, essa verdadeira felicidade. E o próprio Jesus
nos seus ensinamentos mostra que a felicidade não é deste mundo, mas é daqui que a gente começa a fazer essa felicidade. E assim, podemos levar aos nossos semelhantes ensinamentos, conselhos, orientações, para que possam sair do caminho desastroso que se encontram. Muitos até pensando contrário aos ensinamentos de Jesus, porque entram em desespero, porque não têm uma determinação, porque falta o conhecimento das leis divinas. Estão ainda vivendo o mundo material, este mundo que todos nós estamos preocupados em fazer o melhor para nós, para buscarmos o nosso conforto, seja no lar, nas condições sociais e tudo, enfim, que são necessários. Mas não devemos abusar dessas situações, porque tudo foi dado para nós, até o nosso corpo emprestado por Deus, e cabe a cada um de nós fazer o melhor para não entrar nesse desespero, nas minhas mundanas, onde, às vezes, por não termos a firmeza, por não sentirmos a presença do Mestre Jesus, às vezes procuramos até buscar tirar as nossas vidas. Ela foi dada por Deus e só no tempo exato que cumprirmos as nossas situações aqui na Terra, nós seremos chamados pelo Criador, porque somos espíritos, estamos vivendo na condição de encarnados, para que possamos aproveitar toda essa existência dada pelo Criador para o nosso aperfeiçoamento, seja material, principalmente o espiritual. Então, que trabalhamos em prol do bem, que busquemos a resignação, que possamos fazer os sacrifícios necessários, mas no sentido do bem. Fazer pelo outro o que a gente deseja que o outro faça conosco. Porque é a melhor coisa que podemos fazer aqui na Terra, é esse sentimento de amor pelo nosso próximo. Para vencermos as nossas tribulações, precisamos nos doar, como se diz, de corpo e alma, para que encontremos esse caminho da felicidade, que é um trabalho muito importante aqui na Terra para cada um de nós. Cada um tem as suas consequências, porque nós somos criaturas criadas por Deus, somos espíritos, cada um na sua condição evolutiva, cada um com o seu entendimento e cada um se esforçando o máximo possível para se tornar melhor. E para que possamos tornar melhor, além de trabalhar por nós, precisamos trabalhar pelo nosso próximo, levando toda a condição necessária. No sentimento do amor, no sentimento da paz, nos conselhos, levando os conhecimentos para que possam buscar através da resignação, da tolerância, e assim se tornar uma criatura melhor, fugindo dessa situação do desespero. Que hoje nós estamos vivendo uma situação vexatória. As nossas preocupações estão sendo além do necessário. Estamos preocupados com tudo na vida. A nossa mente está acelerada. Queremos tudo num momento só.
E já temos um fio de conhecimento de que tudo de acordo com o tempo. Que possamos manter a cautela, fugir dos abusos que são desnecessários para a nossa caminhada evolutiva. Precisamos ter a concentração necessária, como se diz, colocar a mente no lugar e entender o processo que estamos vivendo. Porque é a luz do Evangelho iluminando o nosso caminho. Temos o nosso Mestre Jesus orientando a todos nós para que não percamos as passadas para esse verdadeiro caminho do bem. E por isso, muitas ilusões que aqui na Terra estamos passando por culpa nossa mesmo, de querer resolver tudo do nosso jeito. Mas precisamos entender que temos uma lei de justiça, que é a lei de Deus, pois Ele não castiga, Ele não exige de nós o que nós não podemos fazer. Mas Ele dá de acordo o que possamos buscar no nosso entendimento. Precisamos entender tudo isso para que esta caminhada seja mais tranquila para todos nós, seres humanos. E sempre está nos chamando a atenção. Tudo que fazemos, que seja contrário à lei de Deus, Ele não vai castigar, mas vai mostrar o caminho, através da justiça, como a gente superar esses obstáculos que nós mesmos colocamos em nossos caminhos. Seja em outras existências, seja nessa existência, para que assim possamos nos fortalecer na fé. Sair desse labirinto que nós mesmos construímos e que precisamos encontrar essa luz através do Evangelho. Ela está aí à nossa frente. Está iluminando, está nos fortalecendo, está nos orientando e que possamos, nesse sentido, superar esses obstáculos do desespero e procurar cada vez mais manter a nossa calma, buscar esse caminho de luz, procurar a nossa melhora material, mas também procurar a nossa melhora moral. Esse é o ponto de partida para que a felicidade seja conseguida. Porque é no passo a passo, é nessa mudança para melhor que vamos firmando a nossa caminhada aqui na Terra, que é passageira, temos um tempo necessário para que assim vivenciemos o Evangelho de Jesus, mostrando os pontos que ainda podemos consertar. E que através da vivência do Evangelho nos tornemos criaturas melhores, modificando a cada dia, que seja um pouco por cada dia, mas que firmemos esse compromisso de ser melhor a cada instante. Porque o Criador deseja de nós exatamente isto, que sejamos criaturas melhores, com mais condições de levar ao próximo todo o apoio necessário. Porque não podemos viver sozinhos. Há a necessidade de vivermos em sociedade para que um possa compreender o outro. Aquele que já tem uma condição evolutiva mais avançada possa compreender aquele irmão que ainda
não têm esse conhecimento. Assim como os que estão à nossa frente vai nos ensinar como trilhar esse caminho. Então, a cada dia estamos mudando. Às vezes a gente pensa que não melhoramos, mas, na verdade, todos nós estamos melhorando. Não nas condições que queremos, mas de acordo às condições dadas por Deus para que aproveitemos a cada encarnação e assim conseguir ir somando esse ponto de luz para nos tornarmos criaturas melhores. Então, nos dias de hoje, vamos buscar, através dos ensinamentos do Cristo, essa passagem, vivenciar o amor, procurar cada dia ser melhor, para que o desespero não tome conta de nós. Nós hoje estamos vivenciando situações que jamais esperávamos, mas o próprio Cristo nos alertou, espíritos bondosos têm nos iluminado, nosso anjo guardião mostrando o verdadeiro caminho. E o próprio Cristo nos falou que a felicidade não é deste mundo, mas é daqui que começa a ser feita essa felicidade. Vós tem vida eterna. A vida eterna não está no sentido da carne, do corpo físico, mas sim vida eterna em espírito. Pois muitas reencarnações já tivemos e muitas outras vamos ter, até burilar esse espírito, para nos tornarmos melhores. Como o próprio capítulo nos mostra que bem-aventurados os aflitos. Quem de nós não tem aflição aqui na Terra? Todos nós, cada um no seu grau. Porque as aflições fazem parte da nossa trajetória. A cada dia encontramos um problema, mas esse problema não é para ficarmos diante dele, mas sim a gente solucionar esse problema com a ajuda do Criador. Porque ele sempre tem nos dado toda essa condição. E foi nos mostrado que ele pede, faça a sua parte, que eu te ajudarei. Ficar lamentando, ficar no desespero, ficar em busca do material, abusando dessa busca do material e esquecendo de trabalhar o lado espiritual. Não vamos conseguir quase nada. Precisamos aperfeiçoar o sentido espiritual. Porque sabemos que o material é uma coisa passageira. Hoje já temos esse conhecimento. Se antes não tínhamos, hoje já somos alertados de que tudo que aqui fizermos, aqui vamos deixar, no sentido material. Mas o que vamos levar na nossa bagagem é o bem que fizermos aqui, e se alguma coisa de contrário ao bem fizermos, também seremos chamados à prestação de conta. Então, estamos diante de uma luz maravilhosa, que são os ensinamentos do Cristo, mostrando que podemos fazer os sacrifícios necessários para alcançar o reino de Deus. E o reino de Deus é tudo aquilo que fizermos em prol do bem, do amor, de justiça, de caridade,
diante dos nossos irmãos. Não nos preocupemos só com nós, mas que possamos fazer pelo nosso próximo o sacrifício que possamos fazer. Não podemos esquecer de que o nosso próximo, precisamos dele. Porque se nós estamos vivendo em sociedade, o nosso próximo faz parte da nossa trajetória. Ele nos ajuda com os exemplos, seja até no sentido negativo. Porque quando alguém faz algo negativo, é um alerta para nós. Bom, se fulano fez isso e não se deu bem, eu não vou fazer. Então, é uma ajuda que aquele que ainda não tem uma condição elevada nos dá. E que nós possamos fazer o máximo possível para tirar esses irmãos do caminho negativo. Que possamos superar todos esses processos que aqui na Terra estamos encontrando. Porque faz parte da nossa trajetória, foi dado para que a gente possa ter a consciência de saber que hoje nós somos melhores do que ontem. E precisamos trabalhar no dia de hoje para nos tornarmos melhor e assim amanhã ser melhor que hoje. A cada reencarnação, nós vamos conseguindo ser melhor, ter mais condições para o nosso aperfeiçoamento moral, o nosso aperfeiçoamento espiritual, para pensarmos melhores a respeito da nossa trajetória. Porque aqui na Terra precisamos ter essa consciência de que esta luz esclarecedora do Evangelho é o grande bem para todos nós. E que todas essas condições negativas possamos superar. Sair desse marasmo, sair dessas condições negativas, buscar a fé raciocinada para não cairmos em tentação. E se cairmos, saber levantar. Porque o Pai, Criador de todos nós, sempre dar as mãos para que possamos reerguer a nossa caminhada, melhorar a nossa condição, superar todos esses obstáculos e vencer esse grande desafio da existência. Sabendo que aqui na Terra precisamos do material. Precisamos de tudo que aqui na Terra encontramos. Mas não vamos dar mais valor do que as nossas condições que Deus nos deu, que é o Evangelho, para que superemos todas essas situações adversas. Que mudemos a nossa condição. Que tenhamos essa luz esclarecedora. Que busquemos exemplos de abnegados trabalhadores que já passaram por aqui pela Terra, que hoje são espíritos elevados e que está sempre nos preocupando com todos nós. Um dos grandes exemplos é exatamente Paulo de Tarso, que saiu de perseguidor para ser perseguido, porque encontrou a luz do Mestre Jesus. E assim sofreu sacrifícios vários. Passou fome, frio, angústias, desesperos, por trilhar o caminho ensinado por Jesus, o Evangelho de Jesus. E assim, ele foi
decapitado, mas com fervorosa luz, trabalhando para o bem dos seus irmãos, dando a sua vida para a melhora de todos nós. E assim muitos outros, que vêm nos alertando, vêm nos mostrando o caminho, que vêm nos ajudando a vencer todas essas situações que estamos passando aqui na Terra. Nos dias de hoje estamos vendo pandemias, problemas vários que a humanidade está passando. Pedido de socorro de todos os lados e que estejamos prontos para atender esses pedidos. Se não pudermos atender no sentido material, que façamos no sentido espiritual, que possamos usar a nossa ferramenta amorosa, a prece fervorosa, para que aqueles que passam por situações adversas possam encontrar esse bálsamo consolador. A prece revigora, a prece refrigera a alma, a prece auxilia nos momentos tormentosos, em que às vezes se pensa até em tirar a própria vida. Basta uma prece fervorosa para que estes irmãos mudem a sua maneira de pensar. Assim possamos fazer tudo isso. E o próprio Jesus nos deu essa confiança, mostrando, dizendo para todos nós que podemos fazer mais do que o que ele fez. Mas para isso, precisamos de uma força interior, dada por Deus, que é através da prece. A prece fortalece, a prece chama para que façamos o bem, para que tenhamos o amor pelo nosso próximo. E assim possamos mudar, através da prece, o pensamento desses irmãos que ainda se encontram distante desta luz. Pedido de socorro, a todo instante estamos recebendo. Basta a gente manter o equilíbrio, a concentração, para entender o que o universo, aqui na Terra, pede para que façamos perante os nossos semelhantes. Que estendamos essa luz do Evangelho de Jesus. Que façamos com que todos os nossos irmãos encontrem esse caminho do bem. Porque se hoje já temos esta felicidade de trilhar o caminho do Evangelho, muitos outros ainda vivenciando situações ainda inferiores precisam adentrar neste caminho do amor de Jesus. E para isso é necessário que possamos dar as mãos, levantar esses irmãos necessitados, fazer com que ele vença a si mesmo, assim como nós estamos também trabalhando para vencermos. O próprio Jesus também nos chama a atenção de que a gente precisa transportar ainda essas montanhas que existem dentro de nós, que nos torna preso à terra. Mas precisamos libertar deste egoísmo, dessas vaidades abusivas, das ostentações,
porque tudo isso são montanhas que ainda entravam o nosso crescimento moral. E só através do Evangelho que possamos superar esses obstáculos, porque ele nos mostra o verdadeiro caminho. E o próprio Jesus, mais uma vez, tem dito que é o caminho, é a verdade e a vida. Então, que sejamos essa luz para compreendermos melhor os ensinamentos de Jesus. Aqui no final, no item 31 do capítulo 5, proveito do sofrimento. São Luís, Paris, 1860. Aqueles que aceitam seu sofrimento com resignação, por submissão à vontade de Deus, e visando a sua felicidade futura, não trabalha apenas para si mesmo? Pode tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros? Esses sofrimentos podem ser proveitosos aos outros material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, privações e os sacrifícios a que se impõe. Contribui para o bem-estar material de seu próximo. Moralmente, pelo exemplo do poder da fé espírita para induzir os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas consequências desastrosas para o futuro. Então, aí estamos vendo o quanto é importante a gente sacrificar a nossa caminhada, mas em prol do próximo. Porque pequenos arranhões que sofrermos, mas com a intenção de fazer o bem ao próximo, isso não vai nos tirar do caminho. Vai nos ajudar, porque estamos sendo resignados e com a intenção de fazer o melhor pelo próximo. Porque quantas alegrias sentimos quando alguém nos ajuda, seja no sentido material, principalmente na condição moral. Ficamos com alegria imensa. Então, assim também devemos fazer com o nosso próximo. Levar essa luz do amor, da paz, da caridade, da fraternidade. Porque todos nós somos irmãos. Não no laço consanguíneo, mas no laço espiritual. Porque somos criados por Deus. E somos uma só família. E com o trabalho da regeneração, um dia vamos viver essa verdadeira felicidade, todos reunidos num só lar. Essa é a luz do amor, da paz, da concórdia e da misericórdia. Uma bênção de paz, de muito amor, de muita luz, e que envolva todos aqueles que se encontram passando por situações adversas, mas que sejam abençoados pelo amor de Deus, pelos bons espíritos e pelo próprio anjo guardião. Luz a todas as criaturas. Muita paz. Então, agora, querendo fazer alguns comentários, algumas colocações, tirando dúvidas. Às vezes a gente faz uma colocação e o entendimento é diferente. Então pode fazer as perguntas, fazer as colocações e acrescentar algo mais dentro do tema.
Ô, Alberto, eu queria fazer uma pergunta, não sei se está aqui dentro do contexto, mas eu tenho dúvida, assim, sabe? O porquê de dar o nome entre uma e outra encarnação de erraticidade. Dentro do pequeno conhecimento que eu tenho, a erraticidade, porque não quer dizer erro, mas é um local que não é circunscrito, mas ela fica, é um aguardo que o espírito, após desencarnar, vai para aquele local e fica aguardando uma nova reencarnação. Então, aí é dado esse título de erraticidade. Porque muitas vezes a gente, quando ainda começa o estudo da doutrina, a gente vai pensando que é o lado do erro. E, na verdade, não tem nada a ver com o erro. E sim com esse aguardo que fica para a nova reencarnação. Então, lá vai ser trabalhado, ele vai ser melhorado. Como a gente aqui no plano dos encarnados estuda, lá também existem os estudos. E cada um vai se adaptando de acordo ao seu conhecimento e vai se melhorando também. E aí, quando tiver já regularizada a situação, aí é dado uma nova oportunidade para que venha novamente à Terra, dar continuidade ao seu trabalho de aperfeiçoamento. Tem uma passagem que sempre é comentada a respeito de a gente falar as coisas e um dos palestrantes, vamos dizer que seja, no caso, eu falando agora, e aí eu lanço as palavras dizendo que eu faço isso, faço aquilo outro. Mas só sai, é só da boca para fora. De coração, aquilo não está falando nada. E aí, aqueles que estão na reunião, no caso, se fosse presencial, as pessoas estavam ali ouvindo e interiorizando aqueles ensinamentos. Aí, quando a gente desencarna, chega no mundo espiritual, a gente olha, aquela criatura que estava assistindo às nossas palestras está num ponto de luz maravilhoso e aquele palestrante está mais abaixo. E aí ele pergunta por que não tem um sentimento, uma luz mais forte, vamos dizer, que clareia mais entendimento, porque eu era palestrante e estou abaixo daquele. Aí a resposta do anjo guardião, do espírito protetor, responde que aquele irmão está dizendo que enquanto eu falava, ele estava absorvendo os ensinamentos. E por isso ele alcançou esse ponto de luz além de mim. Porque eu falava e não tinha a responsabilidade, só falava por falar, mas no coração aquilo não era realidade. Então, são nessas condições. Olha o caso de o rico e Lázaro. E quando chega no mundo espiritual, as diferenças foram outras. Existem outros também, com aquele caso da balança, quando doações que deu, o saco estava cheio, o outro só tinha uma moeda no fundo do saco. E disse, é o que eu tenho para dar. E quando colocou na balança, essa moeda pesou muito mais do que aquele outro que o saco estava cheio. Então, são essas condições, porque a gente deve falar e saber que está saindo do coração. É o amor que a gente tem por alguém, de levar todo esse sentimento de paz, de harmonia,
fazer com que o outro sinta-se feliz. Porque tem uma passagem também onde diz que nós precisamos fazer a felicidade dos outros para depois sermos felizes. E é o que a gente está vendo nos dias de hoje. Essa felicidade que nós pensamos que tínhamos, tem muitos infelizes e nós hoje passamos situações vexatórias com a situação que estamos vendo nos dias de hoje. Então o Evangelho é para trabalhar o nosso coração, para tornarmos melhores a cada dia. É aquela passagem também de sim, sim, não, não. Posso fazer? Posso. Não posso? Não. Mas prometer e não cumprir, estamos enganando a nós mesmos, não aos outros. Mais ou menos nessas passagens. Eita, esse cachorro aqui tá tudo solto. Tá? Eu moro aqui na roça, na zona rural, e aí já viu. Mas é assim mesmo, faz parte. Boa Mais noite. alguém? Boa noite. Diga, Tô ouvindo Margarete. aí? E aí? Estou ouvindo aqui essa palestra maravilhosa, né? Essa trecho do Evangelho. E eu ouvindo aqui, eu pensando, gente, eu não sei porque minha câmera está escurecendo. Não sei se é aqui o local que eu estou. Eu pensando, né, sobre essa questão do auxílio ao outro, né? Que é uma coisa que o Evangelho nos prega o tempo todo. Mas que, ultimamente, principalmente nessa pandemia, eu comecei a compreender uma outra coisa também, que a gente pode ajudar e deve, né? Mas também, se o outro não quiser, aí tá difícil. Porque a gente observa, né? Quantas coisas nos aconteceram agora. Acho que não teve ninguém aqui no grupo que não tenha passado por essa situação de alguém que tenha negado, por exemplo, a pandemia, que tenha se descuidado, né? Até colocando o nome de Deus e tudo em jogo, né? Nessa situação toda que a gente passou. Eu lembro que eu postei uma coisa sobre a evolução que o Espírito estava nos trazendo. Ah, mas isso foi uma polêmica na rede social que eu tirei até. Que foi até uma visão espírita, né? Que as pessoas começaram a dizer que como se a gente estivesse achando bom a situação do que está acontecendo no mundo e que as pessoas precisavam morrer para Deus existir, para que a espiritualidade agisse e tal. Foram uns comentários assim. Então, hoje, ao ouvir esse evangelho, eu penso assim, claro que a gente não vai empurrar o outro no fosso, nem vai ajudar o outro a sofrer, a morrer. Mas que também, se o outro, infelizmente, não tiver, né, nessa canalização de compreender, a gente também não pode ficar sofrendo. Né? Às vezes a gente tenta ajudar, a Adalberto sabe de algumas situações que a gente vivencia, né, Adalberto, em família, e que muitas vezes a gente busca tá ali auxiliando o outro, mas o outro, não sei por que ele não quer sair daquele lugar. Né? Às vezes eu até comento assim, meu Deus, é uma espiritualidade mesmo de destruição, que às vezes acompanha aquele irmão, aquela pessoa, que não faz com que aquela pessoa se transforme, né? Mas que também a gente sabe que tem uma vontade nossa de buscar, né? De buscar essa transformação, porque aqui, a gente está aqui estudando o Evangelho. Mas se também a gente não fizer a nossa parte enquanto pessoa, né, por nós e pelo outro, aí não adianta a pregação sem o exemplo também, né? E é isso que a gente está tendo essa visão de mundo hoje, quando a gente para avaliar muito o Evangelho e pensar nisso, né? Essa ideia de salvação, como é essa salvação, né? Acho que um grande aprendizado que a gente tem é que a gente tem que ter realmente essa paciência que o Adalberto fala aqui, da forma como ele diz, de elevar o amor, independente da posição do outro, né? Mas que é um exercício nesse mundo imperfeito, material que a gente vive, não é fácil a nenhum de nós, né? Ver muitas vezes o outro na beira do abismo e dizer, sai daí, olha para o outro lado, observa, e as pessoas não querem mudar o foco, né? Porque, assim, essa coisa também que eu tenho estudado muito no autoconhecimento é que cada um vê pelo ponto de vista, né? Eu até já falei em uma palestra aqui em outro centro sobre o ponto de vista. Cada um vai ver de uma forma. E, às vezes, o foco que a gente está vendo está tão fora de foco, na verdade, tão nublado, que você não acaba não enxergando a verdade, né? E a gente também vive, muitas vezes, as anestesias que estão aí,
os vícios hoje, né, de todas as formas, não só vícios de droga, de álcool, das redes sociais, o ego exacerbado, né? Esse materialismo que a gente vivencia ainda com tanta força, mesmo diante da pandemia, que vem nos mostrar que a gente não precisa tanto. E você vê essa loucura que está o mundo, né? Essa coisa do poder, essa disputa. Então, a gente, enquanto espírita, a gente vai ter que fazer realmente esse lugar de refletir o nosso espaço, refletir também o lugar do outro, né? E assim, não que a gente vá ajudar a salvar ninguém, mas que o nosso exemplo e o nosso pensamento, né, a partir da mensagem do Evangelho de Jesus, nos transforme e também que isso respingue, né, naqueles que estão à nossa volta. Já começa pela própria família, pelas dificuldades que a gente tem com os nossos, né? Que é o nosso primeiro lá, essa dificuldade evangélica é essa, né? E depois os que estão ao nosso redor, os amigos e aqueles que precisam, né? Mas que também o outro precisa se abrir para receber, e que eu estou vendo muito essa dificuldade também. Mas façamos a nossa parte. É 1% todo dia, né, seu Adalberto? É um pouquinho. E é isso. Mas gratidão pela mensagem e pela reflexão. Ô, Margarete, ô, gente, posso falar? Pode. Ô, Margarete, essa sementinha de amor, essa sementinha do Evangelho de nosso Senhor Jesus, que você tenta implantar no coração de uma pessoa, no momento, às vezes, ele não está preparado para colocar em prática, mas lá na frente, eu te garanto que essa sementinha vai germinar. Vai germinar e nesse momento ele vai cair em si e vai ver que você estava fazendo o certo, ensinando o certo. Então, nós não devemos nunca perder a oportunidade de momento algum que a gente puder fazer alguma coisa pelo nosso irmão para ajudar eles a ser direcionado um dia para um caminho melhor, vamos fazer. Até mesmo, cada vez que alguém nos ajuda, a gente sabe o quanto isso é importante. Ô, gente, não sei se eu estou certa, vocês desculpem. Eu vejo assim, essa questão de chegar até o outro, da questão da mudança e tal, é uma coisa assim que ainda é muito difícil. Porque, vejamos só, para a gente mudar o outro, nós temos que mudar nós mesmos. E essa mudança não é fácil. E essa mudança vem de nós aceitarmos, principalmente os nossos erros. Não é achar que estamos certos, porque ninguém é detentor da verdade. Mas em uns existe mais a boa vontade de mudança do que no outro. E se eu não mudar, eu não vou entender o que Margarete tem a me dizer. É o que Daci falou, né, Daci? Porque, assim, para eu entender o que Margarete diz, eu preciso estar apta ao que eu estou ouvindo. E, além do mais, cada um de nós somos seres diferentes um do outro. Cada um, aí vem o ponto de vista de Margarete. Cada um com sua maneira de ver, de interpretar e de raciocinar. Agora, o que hoje nós temos que devemos agradecer muito é a felicidade de estar conhecendo a doutrina espírita e o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu digo assim, muitos outros livros que fazem parte, não falo de romances, não. Muitos outros livros que nos mostram realmente o que a doutrina quer dizer, por menos que o palestrante, por menos que ele tenha assim, um conhecimento grande, mas o que vem do Evangelho é sempre enriquecedor. E vai fazer sempre com que nós possamos evoluir. Eu sou assim, eu sou apaixonada pelo Evangelho. Porque o Evangelho, ele nos mostra, assim, muito daquilo que necessitamos para nossas mudanças. Porque nos mostra que o que é bom para o outro é bom para nós. E que se nós continuarmos achando
que só nós temos o direito a tudo, nós não vamos assimilar nada do que ele nos diz. Né? O Evangelho é uma fonte muito rica. E como o Alberto falou, ouvir o outro é sempre bom. Porque, por menos que o outro passe, ele está embasado naquilo que o Evangelho tem nos ensinado no dia a dia. Claro que um com mais conhecimento do que o outro. Isso faz parte. Porque cada um de nós tem uma inteligência diferente. E não poderia ser igual nunca. Porque não teria aprendizado. Porque já acharíamos que todos seríamos sábios. E o próprio Evangelho nos diz, se não amarmos aquele que nos ama, não tem recompensa nenhuma. Então é preciso amar aquele que não nos ama. Porque eu gosto de Alberto, de Margarete, de Adalberto, e daquelas outras pessoas, estou conhecendo Daci. Mas eu acho ótimo o que Daci diz, tem uma colocação maravilhosa. Mas aí eu não estou fazendo esforço, porque o que vocês estão trazendo é aquilo que o Evangelho tem nos mostrado. Aquilo que eu estou colocando para o outro também é o que eu tenho aprendido. E aí a evolução vem com o tempo. Mas tudo é maravilhoso. Nós precisamos aprender a amar, mesmo aquele que não nos ama. De que forma? Beijando, colocando no colo, dizendo que nós amamos ele assim por inteiro? Não. É não fazendo para aquelas pessoas aquilo que ele tenta nos fazer e que não nos agrada. É a questão de oferecer outra face, né? Então é isso que nós devemos fazer. E nós vamos aprendendo, vamos nos lapidando, que com certeza nós não éramos o que nós somos hoje. Eu digo porque um dia eu ouvi Alberto, acho que falou que ele já vem assim, estudando a doutrina desde menino, né, Alberto? Não foi você que falou isso? É assim uma coisa que já veio seguindo aquele ritmo. Não foi o meu caso de muitos outros, que não conheciam nada que a doutrina dizia. Mas nós nos esforçamos por quê? Porque, assim, encontramos com tudo aquilo que nos fazia bem, que nos faz bem. Então, não foi tão difícil aceitar, né? Porque muitos não aceitam também, porque não estão preparados para ouvir. E isso não é da agora, né? Isso é desde outros tempos que era muito difícil ouvir as verdades que Jesus tentava colocar para os apóstolos, não só para eles, e que muitos não entendiam. Mas vamos agradecer a Deus e continuar caminhando com essa beleza de aprendizado que nós conseguimos a partir de conhecer a doutrina espírita e de estudarmos, né, a doutrina espírita. Que Deus nos dê uma boa noite, nos proteja e que que assim desenvolva as nossas mentes cada vez mais. É isso mesmo que eu tenho para dizer. Não tenho muito a dizer, não. Ai. Pois é, então peço para Alberto fazer a prece final da reunião da noite. Ok. Vamos fechar os olhos e agradecer à espiritualidade amiga, ao Mestre Jesus, que nos deu mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, buscando através do estudo do Evangelho, aprimorar ele dentro de nós, para que um dia possa fluir com naturalidade e com amor. Que nessas horas, mestre amigo, que procuramos buscá-lo através da razão, do estudo, possa um dia as tuas mensagens penetrar profundamente em nossas almas, em nossos corações, para que a gente tenha aquele encontro verdadeiro, encontro de almas, tanto contigo quanto os nossos irmãos, através da vivência do teu Evangelho. Muito obrigado, mestre amigo, e todos aqueles que aqui participaram
recebam as benesses, as bênçãos, o bálsamo, e também todos aqueles que não puderam participar e que estão ligados afetivamente ao grupo, possam também se beneficiar dessas mensagens. Muito obrigado, Jesus. Que tua paz e teu amor nos acompanhem sempre. Assim seja. Muito obrigado, gente. Seja. Muita paz a todos, uma boa noite. Muita paz. Oi, gente, Deus que abençoe a todos. Boa noite. Que a luz de Deus ilumina todos.